Ok, eu acho que todo mundo quando viu o trailer de Super Mario Bros pela primeira vez teve a mesma impressão. Ou vai ser muito bom ou vai ser um lixo total. Porque é exatamente isso que acontece com a maioria dessas adaptações de jogos. Ou é algo muito divertido que realmente cumpre o papel de um bom filme, ou então é um negócio medonho totalmente diferente do universo daquele jogo. E tinham pessoas falando até que a Universal faria um filme ruim de propósito, já que eles processaram a Nintendo pelas semelhanças do Donkey Kong com o King Kong. O que, convenhamos, não faz o menor sentido, já que eles também iriam perder dinheiro e credibilidade. Mas com o histórico da Nintendo de fazer coisas duvidosas, eu realmente tinha um pé atrás com esse filme, e essa sensação ficou até o momento em que deram play no projetor da sala de cinema. Porém, por incrível que pareça, esse filme aqui conseguiu dar uma aula em muita produtora de filmes por aí, e é exatamente sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje. E para começar, eu já vou falar de algo que com certeza todas as críticas e todos os vídeos vão falar, mas não tem como fugir do assunto. Super Mario Bros está infestado de referências e easter eggs a todo o universo do Mario. Chega ao nível de jogador número 1 de tanta referência que existem aqui. Pelo que eu pude perceber, tinha referências a Super Mario Bros, Super Mario World, Super Mario 3D Land, Yoshi Island, Donkey Kong Clássico, Donkey Kong Country, Mario Kart, Luigi's Mansion e com certeza há dezenas de outros jogos que eu não me lembro agora. Fora que tem referências a outros jogos da Nintendo também. E quando eu digo referências, não falo só de personagens ou frases iguais, eu tô falando de itens, músicas, efeitos sonoros, power-ups e muito mais. E assim, eu particularmente sou adepto do lema "sou fã, quero service", mas isso aqui foi um exagero tremendo, porque se por um lado isso mostra que quem fez o filme realmente entende dos jogos, por outro lado parece que eles só quiseram entupir o filme de referências e mais referências só pra mostrar que é um filme do Mario e para os fãs não notarem a previsibilidade de roteiro ou quantos personagens são rasos. E por mais contraditório que seja falar isso, eu sinceramente não achei esse tipo de erro no filme, o que torna esse exagero de referências ainda mais estranho. É óbvio que assim como qualquer filme infantil, principalmente se tratando de uma adaptação de videogames, o filme não é do tipo que você vai ficar refletindo e também não tem um roteiro complexo. Porém, mesmo sendo um roteiro simples, não precisava entupir de referência a cada frame. Na minha opinião, os roteiristas acertaram muito no fio condutor do roteiro e principalmente no humor como um todo. Eu não me lembro de ter uma piada sequer que eu não dei pelo menos um sorriso de canto de boca, porque realmente eles conseguiram trazer piadas e levezas pro filme de uma forma muito natural, seja com as características clássicas dos personagens que a gente já conhece, que a gente já gosta, ou até mesmo quando eles quebram nossa expectativa sobre a personalidade de um personagem. E na minha opinião, uma referência funciona principalmente pelo mérito, entre aspas, que você recebe ao descobrir ela, do tipo, haha, eu me lembro dessa frase que o Toad fala no jogo tal, eu sou um grande fã mesmo. Porém, os easter eggs aqui nesse filme são arremessados na nossa cara, literalmente. E por mais legais que sejam, não trazem essa sensação de recompensa. E no terceiro ato do filme, as referências ficam ainda mais constantes e jogadas, uma atrás da outra. Mas de algo que não dá pra reclamar é sem sombra de dúvidas a animação. Tudo bem que não dá pra falar que é uma animação super inovadora ou algo do tipo, mas também nem todo filme precisa inventar a roda. A animação nesse filme é o básico que funciona, todos os cenários são muito bons, a animação tem uma fluidez perfeita e todos os personagens têm seu design respeitado. O Mario usa vermelho e o Luigi usa verde, sabe? Que por incrível que pareça é algo bem difícil de se fazer pela Nintendo aparentemente. Mas além disso, os cenários são bem construídos, as cores são muito vivas, lembrando mesmo um jogo de videogame, e as cenas de ação são muito bem coreografadas. Dá pra entender 100% do que tá acontecendo na tela, e além disso tem muitas cenas criativas, como aquelas em que eles andam de forma lateral, como se tivéssemos mesmo jogando um jogo do Mario, o que é uma das referências mais legais desse filme aqui. Porém, algo que me incomodou também foi a dublagem. Eu não vi esse filme no idioma original, porque aqui nos cinemas da minha cidade só exibem filmes dublados, e não me levem a mal, eu amo a dublagem brasileira. Por mais que eu assista quase todo filme legendado, filmes animados eu sempre vejo dublado mesmo. E apesar das vozes dos personagens combinarem muito, eu fiquei meio incomodado pelo sotaque italiano dos dois personagens, do Mario e do Luigi. Na real, não só deles, mas de toda a família deles. Eu entendo que isso é pra passar a ideia de que eles são italianos, mas mamma mia, esse tipo de sotaque, esse tipo de gíria já era antiquado nos filmes de máfia siciliana, quanto mais agora. E tirando o fato da representatividade e do respeito ao jogo original, eles serem italianos não faz literalmente nenhuma diferença pra trama do filme. Mas isso também é só um detalhe, a dublagem continua excepcional, com destaque ao Márcio Donde, que puta que pariu, ficou perfeito. Ele deu uma puta voz ao Bowser e tem uma cena musical com esse personagem que a dublagem dele brilha demais. E falando um pouquinho mais do roteiro, eu sinto que eles não tentaram ficar se aprofundando muito na criação da personalidade dos personagens, mas isso pra mim foi até um ponto positivo, porque por se tratarem de personagens muito conhecidos e memoráveis, a
gente não precisa de uma puta evolução pra conseguir comprar eles ou gostar deles. Afinal de contas, o roteiro traz uma história nova com personagens já conhecidos. Então é lógico que eles dariam muito mais destaque àquela trama que está sendo construída naquele momento do que a característica ou as personalidades dos personagens que a gente já conhece. E um ponto que eu queria colocar também é que eu tive uma estranha sensação enquanto assisti algumas cenas. Sabe quando você tá mexendo no TikTok ou nos shorts do YouTube e aparece o corte musical ou a cena de um filme, como aquela da Wandinha dançando? Pois então, eu tive a impressão em algumas cenas que o roteiro havia escrito aquilo ali só pra fazer esse tipo de corte e colocarem nas redes sociais depois. Como a cena musical do Bowser que eu falei, ou o próprio comercial dos irmãos Mario, que a Universal inclusive usou como clipe pra divulgar o filme. E eu não sei se foram cenas pensadas para serem isso, mas é nítido que esse tipo de corte vai acontecer, o que também não é um problema, já que isso acontece com literalmente toda obra de sucesso hoje em dia. Mas de qualquer forma, durante o filme me causou um sentimento de estranheza, como se algumas cenas estivessem deslocadas no roteiro só pra fazer esse tipo de coisa. E talvez eu pareça estar reclamando muito, mas esse filme realmente me surpreendeu bastante, pois eu não esperava que iria me divertir tanto com isso. Eu fui ver o filme já com uma faca na mão, pronto pra me defender. Mas a verdade é que, tirando o excesso de referências, Super Mario Bros é uma aula de como fazer uma boa adaptação de videogames, trazendo músicas e designs clássicos, ideias criativas e com muito carinho e respeito à obra original. E outro ponto legal também é que o roteiro dá bastante espaço para todos os personagens terem o seu momento de brilhar. Você com certeza vai conseguir ver o seu personagem favorito e você vai gostar dele, desde o Donkey Kong até o Bowser. No geral, Super Mario Bros é um filme medíocre, e eu digo isso no melhor sentido da palavra. É um filme que faz o arroz com feijão básico, que se esforça para trazer o maior número de referências aos fãs da franquia e que com sucesso consegue divertir e muito quem tá assistindo, deixando ainda uma margem nos pós-créditos para uma sequência que com certeza vai acontecer. E se você é o tipo de ser humano triste que vai nos cinemas assistir a Super Mario Bros esperando refletir igual a um filme do Christopher Nolan, você deveria repensar a sua existência. No mais, eu espero que você tenha gostado, muito obrigado por me ouvir até aqui e eu te vejo no próximo vídeo.